Bom dia a todos, salve, salve. Estamos felizes por mais um lindo dia e nós damos graças a Deus por esse privilégio de estar aqui para darmos início de mais um vídeo. E hoje é um dia especial, hoje é sexta-feira e queremos apresentar um tema muito interessante. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou Ezequiel Camilo da Silva, sou professor aposentado e sou mestre em História. E eu quero dizer para vocês que esse tema tem muito a ver com o meu curso de mestrado, porque a partir do momento que eu decidi realizar essa façanha, o curso de mestrado fez a diferença em minha vida. Mas, como de praxe, antes de mais nada, a nossa gratidão a Deus, como eu já disse, por esse privilégio, e eu vou aproveitar o momento para fazer uma meditação. Essa meditação se encontra na Epístola Universal de Pedro, a primeira epístola, no capítulo 2, do verso 9. Lá diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que pensamento bonito, né? Esse pensamento, essa mensagem, o apóstolo Pedro está dirigindo ao povo de Deus, aos cristãos. E o nosso país é um país cristão. É um país que devia andar na luz e não nas trevas. Mas, infelizmente, não foi assim. E quando eu estava fazendo o curso de mestrado, nós tivemos aulas interessantíssimas sobre história. E os temas realmente eram voltados para o Brasil, para a nossa colonização e para a formação desse país maravilhoso, que apesar de tudo, nós amamos, que é a nossa pátria. Então, nós vamos falar sobre mentalidade brasileira e o livro em questão é esse aqui. Que país é esse? Mentalidade brasileira. Quando nós estávamos realizando esse curso de mestrado, tudo que a gente faz tem motivos e tem razões. E tem propósitos. E quando eu estava numa noite, se não me engano, de terça-feira, e quando a professora se apresentou e disse que aquela aula era muito importante, queria mexer com os nossos sentimentos, realmente eu fiquei muito interessado. E aquilo que ela disse foi verdade. E quando ela começou a falar sobre mentalidade brasileira, ou sobre mentalidade, veio em minha mente muita coisa que se identifica comigo e com o trabalho que eu realizava nas escolas. Porque eu, como professor de educação artística, e a minha formação com história da arte, e também na parte de folclore, que aborda os costumes, as tradições, as nossas heranças culturais, tinha muito a ver. E nessa abordagem, então, ela falava da nossa formação, do período colonial, quando aqui no Brasil a nossa colônia ficou abandonada durante 3 séculos. E as autoridades responsáveis pelo Brasil, naquela época, eles não agiam de forma correta. Infelizmente, principalmente ao olhar da igreja, as autoridades eclesiásticas faziam vistas grossas para aquilo que os senhores praticavam. Eles oprimiam os escravos, escravizavam os índios
e eles abusavam das mulheres negras e abusavam das mulheres indígenas. Era uma situação deplorável. Infelizmente, durante 3 séculos, o nosso país, ou a nossa nação em formação, a nossa colônia, ela foi povoada por pessoas às vezes desqualificadas. E, infelizmente, muitas pessoas que estavam em Portugal, que eram chamados degradados, condenados, eram colocados aqui, eram despejados aqui nas praias. A tal ponto que, quando a nossa cidade de São Paulo foi fundada, a capital paulista, em 1554, por volta de 1600, esteve em São Paulo um grupo de franceses para visitar a cidade, e a abordagem que eles fizeram que naquela vila ali havia uma assembleia de bandidos, porque ali não havia regras, tudo era desrespeitado. Nós sabemos que nessa época, aqueles portugueses que estavam iniciando o plantio da cana-de-açúcar, eles tentavam escravizar os índios, o índio não aceitava, eles abusavam das mulheres indígenas, e mais tarde então trouxeram os negros, eles eram escravizados e as suas mulheres também abusadas. Então esse país que teve essa formação cultural distorcida, defasada, isso causou uma influência na formação de um povo. E durante 3 séculos, a nossa formação racial foi portuguesa, indígena e africana. Até que, em 1808, chegou aqui a família real. Mas o importante, eu quero dizer para vocês, que este livro aqui, Mentalidade Brasileira, que país é esse? Ele é muito importante porque foi um trabalho que nós fizemos durante mais de um ano fazendo pesquisas, e no auge do estudo que a gente fazia no curso de mestrado, onde aprendemos então a pesquisar, a encontrar então elementos, e a conceituação básica, estão vários escritores, várias obras, onde nós colhemos as informações e colhemos então muitos conceitos. Por isso que eu falo sobre conceitos e preconceitos de uma nação. Então o Brasil, por exemplo, é um país cheio de problemas, cheio de dificuldades, porque aqui existe uma mentalidade. E essa mentalidade ela deve ser mudada. E para que seja mudada, só existe um meio, a educação. É nas escolas que nós devemos ensinar essas crianças o hábito de cidadania, o hábito de respeito ao meio ambiente, a educação ambiental, os hábitos saudáveis, os princípios e valores da família. Tudo isso deve ser cultivado para que essa mentalidade brasileira ela possa ser ultrapassada e possa ser então reestruturada, para que nós tenhamos pessoas que não pensam que entrar na política é a vez de fazer a sua parte, não de construir o país, mas de roubar. Então muitas pessoas esperam a vez de ir para a política para aproveitar a situação e prevaricar. Por isso nós temos que ter em mente que somente a educação vai mudar esse país. Então aqueles que tiverem interesse em adquirir esse livro aqui, que país é esse? Mentalidade Brasileira, é só entrar no site da Buboc de Portugal e colocar o meu nome, Ezequiel Camilo da Silva. Você poderá fazer o download free e ter esse livro em forma de e-book. Ou se não, pedir diretamente para Portugal, que eles mandarão através do correio a edição em papel. É uma obra que está sendo usada em muitas universidades, em muitos cursos de sociologia, curso de história, enfim. É um trabalho que eu fico muito feliz de ter feito a sua divulgação. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.